Então, a relação do ser humano, e começamos já de início a falar desse ser humano, da criatura humana, que está a caminho da humanização, a relação dele com a espiritualidade centrada nos objetos materiais. Da noção que temos dos pilares que edificam, os 5 pilares que está no início, no item da obra, no primeiro livro. Então, a noção que temos dos pilares que edificam o despertar da consciência do Atma, o anjo, concluímos que Deus está em tudo e em todos. Tudo é vivo e sente. Todos os seres são solidários e a menor ação de um microelemento interfere no conjunto. Considerando que Deus está em tudo, e Spinoza assim narra, Deus, ou melhor, tudo o que existe é Deus, está na página 49 do nosso livro. Então podemos entender que Deus está nos objetos materiais que utilizamos e que devemos utilizá-los como elementos divinos e dignos de atenção. É o que falamos por todo o livro. A atenção dispensada nas coisas fazem com que elas correspondam a esse gesto de amor. Isso, todas as coisas. Allan Kardec enfatizou: o homem exerce a ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam, tanto próximo quanto distante. Completo eu. Está na página 160 do nosso livro. Nesta esteira, Sebastião Camargo escreve: o resultado da intenção. E lembra que vai ser 2 coisas parecidas. Então, o resultado da intenção com tudo aquilo que fixarmos a nossa atenção. Intenção e atenção. Então, o resultado da intenção com tudo aquilo que fixarmos a nossa atenção, bem como os valores observados no intercâmbio ininterrupto com as coisas e pessoas à nossa volta, serão inevitavelmente incorporados aos tecidos sutis de nossa alma. Página 161 de nosso livro. Se benevolência, incorporamos a benevolência. Se há maledicência, o mesmo. Basta estudarmos o prefácio da obra Vinha de Luz, com o título Brilhe Vossa Luz, para entendermos essa realidade. O alimento espiritual. Assim, faço as seguintes perguntas, baseado nessa belíssima dissertação. As coisas materiais, objetos, com os quais tenho contato, podem participar como receptores e devolverem ao campo e desenvolverem um campo benéfico no ambiente onde se encontram? Sem nenhuma dúvida. Então, as coisas materiais, os objetos com os quais tenho contato, desde o vestuário a qualquer coisa, podem participar como receptores e desenvolverem um campo benéfico no ambiente onde se encontram? Capítulo 8, Criações Mentais, quando falamos dos amuletos e agora tudo funcionando como amuletos. Por exemplo, o nosso calçado. Se compramos e deixamos no armário, normalmente o solado de um calçado de couro, que deveria ser mais resistente, tem 2 anos de vida útil, se não usá-lo. Com o calor do nosso corpo em usando, o calor do chão onde pisamos, os movimentos, a flexibilização, tudo é vivo, tudo é dinâmico, entram e saem elementos, os tecidos se renovam e, de acordo com o que uso,
ele dura mais. E, além disso, por onde ando e com qual intenção e atenção a tudo e todos eu percebo as coisas, eu estou trazendo com o próprio calçado, com a roupa, com tudo que está fazendo parte de mim, ou com o meu veículo, ou com qualquer coisa, algo que entrando na minha garagem, o carro, entrando para dentro de casa, a roupa, o calçado e tudo mais, os objetos, o dinheiro e tudo mais, porque tudo é feito de espíritos. Dinheiro é feito de moléculas, moléculas são feitas de átomos, átomos de subdivisões, os reinos intraatômicos, que são feitos de elementos do reinos ou dos sub-reinos, que são feitos dos intra-reinos, que são feitos de bioenergia, que é constituída pela matéria mental, que teve a origem no fluido universal, que foi transmutado do éter cósmico, que nasceu da matéria elementar, que é o amor substância, que teve a sua origem no princípio inteligente do universo, o espírito na origem, que é uma emanação do psiquismo divino. Se eu me posto e oro frente ao objeto, Jesus Cristo, lá numa imagem, um amuleto, a cruz, meus pedidos funcionam? Porque naquele momento eu estou usando a imagem, o amuleto, ou só a cruz, para fazer uma conexão, que poderia ser uma fotografia também. Ainda não consigo mentalizar Jesus. Tem pessoas que não conseguem mentalizar a sua própria imagem. Principalmente quando nos envergonhamos da nossa própria imagem. De novo, se eu me posto e oro frente a um objeto, Jesus Cristo, amuleto, cruz, meus pedidos funcionam? Funciona porque é a intenção. Lembra que foi o texto que você escolheu, organizados por nós fisicamente, auxiliado por vários outros seres? A minha intenção, a forma nada vale, o pensamento é tudo, dizia Kardec. Então não é a forma, não é o amuleto, a cruz, a imagem de Jesus. É a intenção com que faço isso, a pureza, a humildade. Lembra, honestidade, humildade, sinceridade, depois fidelidade na aplicação. A intenção, ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Fidelidade, gratidão pela vida, alegria de viver, esperança de melhoras. Em servindo pelo prazer de ser útil, oferto 2 elementos. A força que gera e nutre e a lei que organiza e mantém. A bioenergia em sua tripla expressão. E a atenção que eu vou dar de acordo com a minha fé. Então essa oração poderá trazer e ao mesmo tempo levar a energia vibracional positiva a esse objeto. Então trazer para o objeto, né, e levar por meio do objeto para outro setor, podendo tornar-se ponto de apoio como veículo de transmissão ao objetivo pretendido? Sem dúvida. Quando eu benzo a tua roupa, eu aplico passe magnético na tua roupa. Tem alguém que questiona. Meu avô, além de benzedor, e várias outras situações, de doutrinador, de evangelizador, a pessoa era picada pela serpente. Só que não conseguia andar, porque quanto mais se movimenta, quanto mais se agita, mais o veneno se espalha. Alguém ia pedir socorro.
E ele benzia a pessoa que pediu socorro. E a pessoa que pediu socorro é que tomava um pouco da água benzida, levava o resto para o que foi picado. Porque o amuleto que ele tinha para fazer a ligação dele com o ofendido pela serpente é quem foi buscar auxílio. Era a única pessoa que conhecia a imagem do assistido. Ele fazia a conexão com a mente de quem foi pedir socorro, que transportava a energia. Ele poderia ter levado também a roupa, que é questionável agora. Eu benzo a roupa. Se eu não soubesse que no ato da benzedura da roupa, o energismo está no colo da pessoa que conhece o outro, já foi para a pessoa. Porque se depender do condutor, talvez daqui, da benzição até lá, a maledicência foi tanta pelo caminho que não chega nada lá do outro lado. Por isso, se eu coloquei o energismo na água, essa pessoa tomou um gole e levou outro, o energismo já chegou no endereço. A água é só um amuleto para o outro acreditar quando for tomar, mas a energia já chegou. Eu converso com o objeto para que ele se torne útil e dure mais tempo em seu manuseio. Ou seja, a vida desse objeto pode se prolongar por mais tempo? Sem dúvida. Temos roupas, camisa, calça, que tem décadas. Como Alexandre Garcia outro dia mostrou, uma que tem 5 décadas, uma camisa. Um relógio que ainda funciona, que ele ganhou do paizinho dele. Então, de acordo com esse diálogo amoroso do uso adequado, as coisas prolongam, porque se renovam. Então, se eu abraço alguém, energias do meu psiquismo viaja para o universo do outro e até certo ponto do outro para o nosso. Por isso que um abraço pode reordenar as energias do outro. E são forças e estímulos, e ao mesmo tempo parte do energismo do outro, em desalinho, vem para o nosso campo, reordenamos e devolvemos. Por isso que acreditamos que a energia sexual, como recurso da lei de atração, na perpetuidade do universo, ela é inerente à própria vida e gera cargas magnéticas em todos os seres. O que é uma carga magnética? Face às potencialidades da qual ela se reveste. De quê? Força, vitalidade e vida. É evangelho. Por isso que nós estudamos vários anos, principalmente na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e quem sabe usar essa energia, o parceiro cura o outro, ou reordena a energia do outro, ou desequilibra a energia do outro. Porque sexo, o mecanismo, é espírito, com E minúsculo, segundo Emmanuel, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Se for usado para esses dois fins, então, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade somente e da harmonia do universo. Para qualquer coisa que seja utilizada além desse fim, gera perturbação, gera morte. Quem usa indevidamente a energia sexual, além de envelhecer rapidamente, porque é a força vitalizadora da vida, gera várias doenças. E não é só a síndrome, a deficiência imunológica adquirida. AIDS, a sífilis, todas as doenças venéreas e N outras por esgotar esse energismo criador. Todas as vezes que alguém ora frente ao objeto purificado, considerando-o centro de encontro com os espíritos protetores, estará diante de frequência e vibrações positivas? Sem dúvida. E para esse fim, lembro-me
do meu amado amigo, professor Hugo Filártica do Nascimento. Professor de medicina, que nunca foi médico. Cirurgião dentista com mais de 30 cursos acadêmicos em embriogenia, biologia e todos os demais que vocês possam entender na área de anatomia, fisiologia e etc. E todas as terapêuticas alternativas também. Então ele, nesse sentido, numa reunião mediúnica, um espírito perguntou: o que eu posso fazer por você? Ele disse: por mim não, mas poderia pedir para o meu filho estudar. Ele está querendo agora só saber de fenômenos espíritas. Ele deu um belo puxão de orelha no filho, o filho foi estudar. E para ele deu um amuleto. Ou quando precisar de mim, basta você mentalizar esta figura. Onde você estiver, basta fazer isso e eu estarei contigo. Então é isso aqui. Se todas as vezes que alguém ora frente ao objeto purificado, considerando o centro de encontro com os espíritos superiores, pode ser a imagem do Cristo, de Nossa Senhora, e etc., um amuleto, etc., estará diante de frequências e vibrações positivas? Depende para que tal objeto, mas você já falou aqui que ele foi purificado, não tem outra, não temos dúvida. Porque eu estou sintonizando a partir de um objeto que foi imantado com energismo para tal fim. Quantas pessoas não colocam alho na residência? Tem um objetivo. E outros elementos da natureza. Os cristais, a água, as fontes, o Feng Shui, que organiza toda a estrutura, e várias outras situações que podem ser feitas. São duas vertentes para a formação da bioenergia. A primeira, através da virtude sobre a orientação da consciência, fluido plasmático, e a segunda é quando eu formulo os pensamentos e convido a matéria mental de fora para adentrar a minha casa mental e tem a função de gerar a bioenergia? Exatamente. Nem precisava ter interrogação, era só você pôr afirmação. Vou ler sem interrogação para você ver. São duas vertentes para a formação da bioenergia. Ponto. A primeira, através da virtude sobre a orientação da consciência, que é o que é canalizado por intermédio do centro coronário. O fluido plasmático que vai dar forma às figuras da imaginação. E a segunda é quando eu formulo os pensamentos e convido a matéria mental de fora para adentrar a minha casa mental e que tem a função de gerar a bioenergia. Agora eu vou fecundá-los, a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, de elementais, vou fecundá-las, essas personagens ou esses seres, com as minhas virtudes, e eles vão transmutar-se em bioenergia. Pensar é um ato de muita responsabilidade, porque o produto inicial desse pensamento é a bioenergia ou os hormônios. Exatamente, perfeito raciocínio. Porque é a matéria-prima ou a lei. Os hormônios vão gerar o mundo psíquico e o mundo físico. Ponto. Por que existem hormônios dessas duas dimensões? Porque são dimensões diferenciadas. Quem fala isso é André Luiz, são os hormônios psicofísicos. Porque as leis que governam o perispírito são diferentes, porque o perispírito é constituído, segundo Joana de Ângeles, e está no nosso livro, e está na obra Dias Gloriosos, da mentora. Então, ele é formado por células de energias. Então, o dinamismo é fantástico. Então, os hormônios psíquicos têm uma celeridade incomparável aos do físico. Assim como existem leis espirituais, imagine que o perispírito sejam leis espirituais regendo. E leis que regem a matéria.
e são os hormônios que vão reger o físico. E mesmo assim, para quem tem olhos de ver, no perispírito, na camada mental é os desejos, outras leis, emoções, sensações, instintos, energia vital. Tudo são hormônios e leis diferenciadas. E adentrando no físico, hormônios que trabalham na coordenação do sistema nervoso têm um dinamismo, embora a ciência está longe de percebê-los. Os que coordenam o próprio universo nos quais eles são personificados, o sistema endocrínico, outro dinamismo, linfático, sanguíneo, respiratório, digestivo. Então, cada realidade diferente vai ser regido por leis à altura. Por isso, o reino mineral só tem algumas leis, principalmente a de atração e repulsão e outras que antecedem para aquela realidade. O reino vegetal, outras a mais, a sensibilidade, os instintos. O reino animal, além disso, outras realidades ainda. A autocura é um processo contínuo até chegarmos à inteligência ética, sem dúvida, até transformarmos as forças vitalizadoras em instintos, os instintos em sensações, as sensações em emoções, as emoções em sentimentos, sentimentos em pensamentos, pensamentos na inteligência intelectiva, essa da inteligência emotiva, até chegar na inteligência espiritual e transformar-se na consciência ética, virtudes. Até aí, daí para frente, não tem doenças. Porque nesse centro consciencial, na superconsciência, só se obedece às leis divinas, do Cristo e do Deus em nós, o Evangelho interno. Estão em conexão com seres maiores, virtuosamente falando, do que nós. Como Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Imagina Jesus sendo representado pelo nosso Cristo interno. Então, o Cristo interno só faz a vontade do Deus interno. E esta condição de virtude que transformou-se em consciência ética é o Paulo de Tarso que falou: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Todos que participamos dos estudos do Despertar da Consciência podemos nos transformar buscando a vontade, alicerçados na vontade e disciplina. Poderia nos esclarecer? A vontade é a gerente da mente. É o Cristo interior. É o guardião, o guia, o nosso mestre. Então, eu vou buscar a vontade e, ao mesmo tempo, a disciplina. Disciplina, conforme está no segundo livro com Chico Xavier, não é uma cela trancada. É a chave que me permite abrir a porta, sair e voltar. Ou seja, disciplina é o que nos convida a não desistir da luta. Eu posso deixar aqui um pouco, tomar fôlego, retornar, mas a disciplina não me permite fugir à responsabilidade. Por isso, vontade disciplinada. A vontade da alma, que nós chamamos de desejos, aliada à vontade interior, que nós chamamos de Cristo, e eu só faço a vontade dele. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Então é nesse sentido que devemos buscar. Então, disciplina é a virtude que vai conduzir a vontade, o nosso desejo, para que não desvie da rota do propósito. Uma vez que eu conheço a vontade e aprendo a dirigi-la, em mim, a alma, a vontade é o que chamamos de desejo, que vai transformar-se em pensamento, em força de atração, que vai transformar-se em virtude e vai fazer parte do Cristo interior. E a minha conexão com a vontade, que é o Cristo interior,
sobre a regência da disciplina que não vai me permitir fugir das diretrizes dele, é o que necessitamos. Se o câncer e tantas outras doenças têm a função de reorganizar o corpo em alguma etapa do desenvolvimento evolutivo, vamos passar por ele? Eu só não disse que ele tem essa função. Pode ter também. Porque ele acontece em duas situações, não no meu caso. No meu caso, aconteceu de grátis. Quase me destruí de grátis. Agora, se eu começo a me transformar, como fez a minha sogra, minha segunda mãezinha querida e muito amada, a mãe da Vilma, agiu de tal forma, conduzindo-se para o bem, exercitando desprendimento, solidariedade e fraternidade, que ao término da sua etapa, ou aproximando-se desta, tudo que estava embaixo do tapete, que gastaria 10, 20 etapas, veio à tona e veio em forma de câncer, para o equilíbrio da energia. Agora sim. Aí valeu. Mas nem sempre. Às vezes nós construímos o câncer de graça. Ele nos destrói a vida e a gente sai mais endividado do que chegou. E não será necessário manifestar no corpo físico, não é? No nosso caso, começou a manifestar em várias situações. Se deixasse aqueles cânceres que às vezes, dependendo da violência, ele destrói o corpo 1 semana, 2 semanas, um pouco mais. No caso do nosso filho especial, que a nossa mãezinha, nossa sogra, começou e deixou conosco quase 2 décadas. Quando o câncer foi detectado, apenas 2 semanas. E no caso dele, bênçãos, acréscimos, porque fez o que veio fazer e um tanto mais, recebeu um acréscimo e equilibrou também a semelhança de sua mãe adotiva, fantasticamente o seu processo evolutivo. Então, o câncer e tantas outras doenças têm a função de reorganizar o corpo. Ou, na realidade, tem a função de nos alertar que o corpo está sendo desorganizado. Em alguma etapa de desenvolvimento evolutivo, vamos passar por ele. Deus não criou doenças, não criou a dor. Segundo Leon Denis, a dor é quando fugimos da corrente da vida e nos deixamos ligar pelo orgulho e pelo egoísmo, conduzir pelo orgulho e pelo egoísmo. Então é nesse sentido que falamos. Então, quando voltamos à corrente da vida, não tem necessidade da dor. Quem tem o amor como única razão do seu existir não necessita da dor para evoluir. É Joana de Ângeles. Então, qualquer enfermidade pode ser, com a sensibilidade que nós vamos adquirindo, ser detectada, né, na causa, como esta noite mesmo, como se a sinusite que foi curada com as mentalizações embaixo do chuveiro com um fiozinho de água, só nessa regiãozinha, como se ela quisesse voltar. Aí fomos para embaixo do chuveiro, fizemos toda a reprogramação e desapareceu quase que imediato, como se tirasse com a mão. Então é como se falasse, está fazendo ainda alguma coisa que foi a causa do desequilíbrio primeiro. Se continuar, voltará em sua completude. E já mudamos de imediato a pauta. Você disse numa palestra sobre o espírito amigo poder tomar conta de um corpo, pois o próprio dono não estava sabendo conduzi-lo. Então, um outro vem em seu auxílio? Na realidade, talvez, ou eu não fui tão claro, ou ficou mal compreendido. Vamos lá. Esta pauta é de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Personalidade Integral. Você pode ir lá e ver. Você vai ver lá, num determinado momento, um espírito manifesta 4 personalidades
e uma quinta que não teria nada a ver com as quatro, não teria nada a ver com o universo dele. Seria o que nós chamamos de mediunidade, manifestando um outro espírito. E noutra situação ele narra um espírito que manifesta 3 personalidades. Uma estava conduzindo o corpo e o corpo começou a adoecer porque ela se quase que não se alimentava e quando alimentava não sabia absorver os nutrientes. E o corpo estava morrendo. Uma outra personalidade do mesmo espírito assumiu o corpo, ficou 4 anos, consertou o corpo. Antes dela entregar o corpo de volta à primeira, uma terceira, chamada de moleque, a personalidade infantil, também se manifestou. Então, quem ficou cuidando do corpo durante 4 anos e consertou o corpo foi uma personalidade do mesmo espírito. Embora um outro espírito também pode fazer isso, porque isso é permitido pela lei. É como eu pegar o seu carro, eu sou mecânico, talvez você não seja, você deixa comigo e eu reformulo o seu carro. Faço toda uma reformulação do motor, do câmbio. Dependendo da minha expertise, eu posso te entregar o carro totalmente renovado. Então é mais ou menos assim. Então, ou o espírito muda a personalidade de acordo com a habilidade que ele já tem, a quantidade de personalidades vividas, e conserta a carruagem, ou pede para outro que sabe fazê-lo para ajudá-lo para não interromper o projeto. A lei que está em nós é a lei que entendemos e compreendemos. Isso justifica os que se comprazem no mal? Perfeitamente. Só conhece até ali. E falando nisso, em Leon Denis, se você quer estudar ainda um pouquinho lá sobre o bem e o mal, está em O Grande Enigma a respeito do mal. Então, o ser humano dotado de razão é responsável e suscetível de se conhecer e tem o dever de se governar. Como disse João Evangelista, a razão nunca é uma verdadeira luz. A razão, ou melhor, a razão humana é essa verdadeira luz que esclarece todo homem que vem ao mundo. Então, a razão humana, dissemos, é uma centelha da razão divina. Então, é subindo à sua origem, é comunicando com a razão absoluta, eterna, que a alma humana descobre a verdade e compreende a ordem das leis universais. Assim direi a todos os homens, filhos de Deus: ó meus irmãos, lembremos-nos da nossa origem, lembremos-nos do fim durante a viagem da vida. Desprendemo-nos das coisas que passam, liguemo-nos às que permanecem. E começa agora. Não há 2 princípios no mundo, o bem e o mal. O mal é efeito do contraste, qual a noite é do dia. Não tem existência própria. O mal é o estado de inferioridade e de ignorância do ser em caminho de evolução. Os primeiros degraus da escada imensa representam o que se chama mal, mas à medida que o ser se eleva, realiza o bem em si e em torno de si. O mal vai atenuando-se e depois se desvanece. O mal é a ausência do bem. E é exatamente isso. Então, se ainda não fazemos o bem que gostaríamos, porque ainda não gravamos a lei à altura daquilo que almejamos. Por isso precisamos dos avatares, dos referenciais. E Jesus, segundo Emmanuel, nunca deixou um século sequer passar sem a presença de um avatar para mostrar como lei o caminho seguro. Poderia explicar sobre a existência do corpo sem a alma? Sim, está no Livro dos Espíritos. Então, há corpos que não foi designado para ele uma alma para conduzi-lo a partir do nascimento, dar vida.
dar sequência. Então tem ali a alma considerado o ser do corpo, que não sabe, na realidade, mover o corpo. Ela é direcionada. A alma de cada sistema, de cada órgão, de cada tecido, de cada célula, de cada molécula, de cada átomo e subdivisões. Tem ali um conjunto de almas menores experienciando na edificação de um corpo, que não tem uma alma designada porque não há uma sequência após o nascimento. A prova, às vezes, é mais para os pais do que para esta alma que não existe designada para tal corpo. Pelo menos é o que está no Livro dos Espíritos. A prova é mais para os pais. E, às vezes, alguém está treinando seres pequeninos para aprender a formação que nós chamamos de espírito-grupo, para ver como eles se saem trabalhando juntos na elaboração, formação e direcionamento de um corpo. Pelo menos eles gerenciaram esse corpo durante a gestação, que é mais regido pelo espírito da mãe, com auxílio do pai, do que pelo próprio governante do corpo, que não existe. Então, o espírito do pai, o espírito da mãe, é que conduz a execução ou a direção daqueles pequeninos na elaboração de um espírito-grupo, e quando estiver hábil para ser comandado por uma alma de fato, ela será designada para essa função. E, além disso, há corpos que às vezes duram minutos, às vezes nem minutos, depois horas, depois dias, depois semanas, meses, e às vezes não chega na metade da gestação. As mães nem sabem que ficaram grave, e várias situações de corpos sem um espírito designado para governá-lo. Todos que participamos do estudo Despertar da Consciência podemos nos transformar buscando a vontade alicerçado na responsabilidade e disciplina. Vamos só acrescentar aqui. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. Então, disciplina não nos permite abandonar a pauta. Responsabilidade é o compromisso que eu assumo com todos os elementos envolvidos na pauta. E a vontade é a diretora do projeto. Então, vontade, diretora, responsabilidade, compromisso assumido, disciplina, não abandono a pauta. E aí ninguém nos segura. Quando duas irmãs já adultas desenvolvem a doença degenerativa chamada ataxia, deve existir um comprimento muito grande entre essas duas almas. Uma afinidade, um compromisso. Eu acredito que não é comprimento, um compromisso muito grande entre essas duas almas. Então, eles estão limpando o perispírito. O que garante que vão conseguir passar por essa provação e vencer? Limpar eu não digo, porque muitos terapeutas usam essa linguagem e não existe lixo na obra do Criador. Miramês fala que aquilo que chamamos de lixo mental, por ignorância, é alimento suculento para quem está um passo atrás ou alguns passos atrás. Então, seria mais adequado falar equalizando, sublimando, melhor ordenando o energismo do perispírito, que é o modelo organizador biológico, e o que garante que vão cumprir, passar pela aprovação e vencer? A lei divina, que vai dar a elas essa oportunidade, outra e mais outra, quantas forem necessárias. Mas de acordo com quem está assessorando como familiares, para incentivar, estimular e fazer o melhor para a sua espiritualização, porque o êxito nessa tarefa é a espiritualização das duas. Então, nós podemos ter tudo que o dinheiro possa comprar e não vamos vencer senão o efeito. Então, além do efeito, nós precisamos trabalhar as causas.
e dependendo do investimento na espiritualidade, na transformação espiritual destas duas estrelas de primeira grandeza, porque quem vem com um compromisso tamanho não vem como qualquer um. As provas são à altura da envergadura espiritual e moral desses espíritos. E nós vamos ajudá-los e perceber que às vezes a prova é mais para o meio onde se encontra do que para elas em si. E dependendo da mudança do meio, dos familiares, do entorno e delas também, elas saem vencedoras e arrasta consigo o contexto inteiro.